aluninho, beleza? Então a gente vai aprender hoje sobre operadores lógicos, tá? E vai pegar um pouquinho de tudo que a gente estudou nas aulas passadas. Então aqui no Chrome, no W3 Schools, eu tô aqui em JS Operators, lá embaixo ele tem aqui JavaScript Logical Operators, tá? A gente já vai saber como que usa isso, como que a gente faz, tá? Vou vir aqui no meu projeto no Visual Studio Code, vou comentar essa parte. Deixa eu ver aqui. Na verdade, eu vou terminar de comentar, né? Deixa eu pegar aqui. Comentei tudo. E agora eu vou para operadores lógicos. Beleza? Como funcionam os operadores lógicos? Primeiro vamos montar um cenáriozinho aqui, né? Então, digamos o seguinte. Eu tenho aqui uma let login ou let email, vai ser igual a email@email.com, e uma let, uma outra variável chamada senha, onde eu tenho aqui som, senha minha, senha 1, 2, 3, beleza? Eu quero verificar se o usuário ele pode logar com esse e-mail e senha, beleza? Então, como que eu faço? If, obviamente, né? Else, se ele não conseguir, né, ver o login e a senha, eu dou um console.log e-mail ou senha inexistentes. Incorretos, né? Melhor. E aí, o que eu posso fazer aqui na minha comparação? Então, se der certo, eu vou dar um console.log logado com sucesso. Beleza? E aqui no if, qual é a comparação? Eu preciso comparar duas coisas, né? Então, eu vou colocar aqui, na verdade, user email e user senha. E vou colocar aqui const, né? E-mail, vamos dizer que a gente tenha no banco de dados, né, os dados, então o e-mail vai ser silvia@teste.com e a senha do banco, né? Vou até colocar aqui e-mail BD, que é banco de dados, né? Senha BD, que é a senha do banco de dados, seja 1, 2, 3. Então, preciso comparar o seguinte. Se o user email for igual ao e-mail do banco de dados, né? Essa é uma comparação, mas agora eu preciso fazer a mesma coisa com a senha, porque são dois campos para comparar, né? Então, se o e-mail for igual ao e-mail do banco de dados, e aí vem o operador lógico, 2e comercial, né? 2 e user senha for igual a senha do banco de dados. Então, o que ele vai fazer? Ele só vai cair nesta sentença se isto for true e isto for true. Nas duas condições, somente quando as duas condições forem verdadeiras, ele cai aqui. Tá? Se uma das condições for falsa, ele dá falso. Os dois são falsos aqui, né? Então vai dar false. Opa, e-mail ou senha incorretos, isso aí. Se eu colocar o mesmo e-mail do banco de dados aqui no e-mail do usuário, por exemplo, ainda vai dar false, tá? Porque a senha está incorreta. Então, se eu colocar a senha 1, 2, 3 aqui agora, logado com sucesso, porque os dois são exatamente iguais, tá? Então, os operadores lógicos, pelo menos o de igual, serve para isso, tá? O e-comercial serve para isso. Agora, a gente tem outros aqui, que é o ou, né? Então, digamos que eu quero, por exemplo, colocar aqui, deixa eu comentar esse exemplo aqui para deixar prontinho para vocês. Então, eu tenho aqui const filme usuário vai ser igual a filme 1. E eu tenho aqui const filme BD1, filme do banco de dados 1 é igual ao filme 2. E o filme do banco de dados 2, o segundo filme que eu tenho no banco de dados, né, vai ser o filme 3. Então, seguinte, eu quero fazer o seguinte, se o filme que o usuário digitar for igual ao filme 1, ou, e aí tem que trocar meu teclado aqui, ou, e aí eu dou dois pipes, né? Esse é o nome.
ou o filme que o usuário digitar for igual ao filme 2, então console.log achou o filme. Se não, console.log filme inexistente. Beleza? Então, o ou é diferente do e. Ele vai cair aqui se respeitar essa regra, essa comparação, ou esta comparação aqui, tá? Qualquer um dos dois ele cai aqui. Então, filme 1 não é nenhum dos dois, não é o 2 nem o 3, então vai dar false, né? Filme inexistente. Agora, se eu colocar 2, por exemplo, achou o filme. Se eu colocar 3, ele acha o filme também. Beleza? Então, esse é o comparador do ou, certo? Você vai usar bastante isso. Agora é o seguinte, o último comparador aqui, um dos mais interessantes. Imagina que eu tenho aqui let filmes igual a nulo, tá? Aí eu faço o seguinte, quero saber se eu tenho um filme, né? No caso, está nula a variável. Então, o que eu vou fazer? Console.log alguma coisa. Console.log alguma coisa. Então, se negação de filme, exclamação, filme, significa então que eu estou dizendo a mesma coisa que é isso aqui. Filme igual a nulo ou filme igual a false ou filme igual undefined, tá? Então, o operador negação, ele, e por extenso, ele está dizendo isso aqui, que a variável ou é nula, ou é falsa, ou é undefined, tá? E aí eu posso simplesmente fazer isso aqui, ó. Se negação não tem filme. Deixa eu só mudar aqui meu teclado. Não tem filme. Agora, se passar, tem filme, tá? Então, eu vou vir aqui. Não tem filme, porque é nulo. Se eu colocar false, a mesma coisa. Não tem filme. Se eu colocar undefined, a mesma coisa. Não tem filme, tá? Aí se eu colocar qualquer coisa aqui, teste, tem filme, tá? Porque não é nulo, não é falso e não é undefined, tá? Então, a exclamação, quando você coloca assim, ela vai testar se é nulo, se é falso ou se é undefined. Da mesma forma que se eu tiro a exclamação e deixo só a variável, ele testa ao contrário, tá? Então, por exemplo, se eu testo sem exclamação, aqui agora vira filme, tem filme, né? Tem filme, e aqui não tem filme, tá? Ó, tem filme. Se eu colocar aqui um nulo de novo, vai cair no não tem filme. Porque é a mesma coisa que eu comparar isso aqui com true, tá? Você não precisa fazer isso, você só coloca a variável aqui e ele vai testar se o valor é nulo, é undefined ou false, tá? Então, essa foi a aula de operadores lógicos. Obviamente, a gente tem uma infinidade, dá para mesclar vários operadores aqui, o ou, o e comercial, a negação, tudo numa mesma sentença aqui do if, mas a gente vai ver mais aprofundado isso mais para frente, tá? Então, o importante é que você saiba da existência dos operadores lógicos e você já tem uma estrutura bem legal, bem interessante para trabalhar com condicionais, operadores aritméticos, operadores de comparação e operadores lógicos, tudo numa mesma sentença, aí conforme você precisar, beleza? Então, essa é a aula de comparadores lógicos, operadores lógicos. Então, te vejo na próxima. Valeu!